Muitos pensam que são abençoados por Deus. Muitos estão vivendo assim, pensando que são pessoas abençoadas por Deus e na verdade não são. Mas como assim? Sim, são pessoas que vivem bem, porque têm bens materiais, posses, estão crescendo na vida, sucesso financeiro, prosperando aos olhos de todos. São pessoas que se olham e dizem a respeito de si mesmas que são muito abençoadas por Deus, porque vivem uma vida boa e acham que ser abençoado por Deus é isso. Mas na verdade, se muitos desses morressem hoje, iriam direto para o inferno. E não sabem disso, porque estão vivendo enganados, achando que são, mas não são abençoados por Deus. Porque quem falou a respeito disso foi o próprio Senhor Jesus, quando contou aquela história dos dois homens, né? Um era o mendigo e o outro era o rico. O rico parecia que era muito abençoado por Deus, pois só prosperava e adquiria muitos bens e status aos olhos dos outros, mas não de Deus, porque quando ele morreu, foi direto para o inferno. E o mendigo, que parecia para muitos que não era uma pessoa abençoada por Deus, eles se enganaram, porque quando o mendigo morreu, ele foi direto para o céu. E aí, quem era então, para Deus, uma pessoa abençoada? E hoje, quantos estão vivendo assim, pensando que são muito abençoados por Deus, mas na verdade são iguais ao homem rico da história de Jesus e não sabem? Veja você mesmo essa história na sua Bíblia, contada por Jesus, que diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os dos próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, parábola contada pelo Senhor Jesus. Aí está o aviso para todos aqueles que pensam que são abençoados por Deus e não são. Ainda é tempo de sair deste engano e descobrir toda a verdade, antes que morra e vá para aquele lugar de tormentos, aonde o rico estava. E acredito que ninguém quer ir para lá. Por isso, esta palavra aqui é para você, que precisa conhecer e entender esta verdade sobre Deus e sobre você, antes que seja tarde demais. Abra os olhos. Não faça e nem viva como aquele homem rico, porque assim como ele um dia viveu aqui e só pensava em aproveitar a vida, assim também um dia a morte veio para ele e o levou para aquele lugar de tormento. Assim também um dia você também morrerá, como todos. Mas para onde é que você irá? Será que você é diferente dele? Será que você tem buscado Deus na sua vida?
Ou tem pensado em só aproveitar a vida, viver bem, sem se preocupar com o depois, que nem aquele homem rico que só queria viver bem? Mas e depois? Para onde foi que Jesus disse ter ido ele? Então, comece a pensar. Viver esta vida e não ter compromisso com Jesus é muito perigoso. Repito, viver esta vida e não ter compromisso com Jesus é muito perigoso. E assim, muitos estão morrendo todo dia, sem saberem para onde é que vão, pensando apenas no momento, achando que estão vivendo certo, achando que estão agradando a Deus e que por isso estão sendo abençoados pelas coisas que estão tendo. Mas na verdade, estão indo rumo ao precipício eterno, lugar de atormentação eterna. E não estão vendo, porque pensam que são abençoados por Deus.